Fala rapaziada, nessa aula a gente vai ver medidas de dispersão e a gente vai trabalhar com os desvios médios absolutos, a variância e o desvio padrão. Antes de mais nada, vamos começar falando sobre os desvios em relação à média, né? Então vou botar aqui, desvios em relação à média. Bom, vou colocar. Então vamos lá, o que seria os desvios em relação à média? Bom, no caso da nossa variável idade, que a gente já vem trabalhando aqui nas aulas anteriores, o desvio vai ser o quê? Vai ser age, minúsculo, age menos a média de age, tá certo? Se a gente der o Ctrl Enter, vai aparecer aqui no nosso console o vetor, que é referente à observação menos a média, né? Então a gente tem os valores aqui, positivos e negativos, e se a gente fizesse um somatório disso tudo, o valor daria 0, né? Então poderia colocar aqui, por exemplo, sum, que é o comando de somatório, age menos age, eu dou um Ctrl Enter e vai dar aqui um valor que é praticamente 0. E por que não deu exatamente 0? Porque na hora que o R fez essa conta aqui, ele acabou arredondando alguma coisa. Então acabou sobrando esse resíduozinho aqui. Mas o correto seria dar 0, tá certo? Isso daqui é um micro erro de arredondamento. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os desvios em relação à média dentro de um objeto. Vamos chamar esse objeto de desvio, tá certo? Desvio, assim abreviado. Bom, vamos trabalhar primeiramente com a nossa primeira medida de dispersão que a gente de fato vai conseguir utilizar, que é os desvios médios absolutos, tá certo? Então, desvios médios absolutos. O que vai ser os desvios médios absolutos? Vai ser basicamente o somatório dos desvios, só que os desvios em módulo, né? Então, os desvios negativos que a gente tem aqui, por exemplo, eles vão ficar positivos, né? Então, vamos fazer isso. Como que a gente faz isso no R? Vamos criar o objeto desvio absoluto, desvio ABS para abreviar. E como que a gente faria isso? A gente colocaria ABS de absoluto e aí a gente colocaria aqui o desvio. A gente dá um Ctrl Enter. Esqueci de rodar esse objeto aqui antes. A gente roda aqui e pronto. A gente coloca aqui agora no console, por exemplo, desvio absoluto. E olha só o que vai resultar. Vai resultar aquele mesmo vetor dos desvios, porém todos os números negativos, eles ficaram positivos, né? Então a gente pode comparar aqui, ó, menos 5.32 ficou 5.32. Menos 2.32 ficou 2.32 positivo, né? Então a gente poderia calcular a média dos desvios absolutos, né? E como que a gente faria isso? A gente colocaria men desvio ABS. E aí a gente teria a média dos desvios absolutos. A gente dá um Ctrl Enter aqui. E a média dos desvios absolutos vai ser 5.08. Bom, além dos desvios médios absolutos, a gente poderia também trabalhar com a variância. E o que seria a variância? A variância, em vez de ser os desvios absolutos, seria os desvios ao quadrado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar o objeto desvio. Desvio quadrado vai ser nosso objeto desvio elevado ao quadrado. A gente dá um Ctrl Enter aqui e pronto, foi criado o nosso objeto. E aí a gente faz a média disso, né? Então a gente faz men desvio quadrado, dá um Ctrl Enter e aí a gente vai ter a variância, tá certo? A variância populacional. Bom, a gente poderia calcular também o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, né? Então, como isso daqui é a variância, vamos colocar dentro de um objeto, né? Vamos chamar de variância age. Pronto. A gente dá um Ctrl Enter, criamos um objeto aqui. A gente copia o nome do objeto. E a gente vai chamar aqui de desvio padrão age. O que vai ser o desvio padrão age? Nada mais é do que a variância elevado a 1 sobre 2.
que é a raiz quadrada, né? A gente dá um Ctrl Enter. E aí a gente coloca aqui dp age, dá um Ctrl Enter e aparece aqui o desvio padrão. E observe só, o desvio padrão, ele é um valor muito parecido com o desvio médio absoluto, né? Então é uma pequena diferença aqui. Bom, para calcular a variância e o desvio padrão, a gente considerou um conjunto de dados populacional. E como que seria para calcular de um conjunto de dados amostral? Bom, seria diferente, mas para nossa sorte, no R a gente consegue calcular de forma muito fácil, né? Então deixa eu botar aqui, variância amostral. Bom, seria muito fácil. A gente poderia usar simplesmente o comando var age, que dessa forma a gente conseguiria calcular a variância amostral de age, tá certo? Então, ficaria aqui, a variância amostral seria de 32,99. Bom, e para calcular o desvio padrão amostral, muito fácil, né? A gente teria que colocar isso daqui dentro de um objeto. Então, vou botar aqui var age amostral. Eu dou um Ctrl Enter aqui, rapidamente. Pronto, já foi criado o objeto ali. E aí, o que vai ser o desvio padrão amostral? Bom, vai ser a raiz quadrada da variância amostral. Então, seria isso daqui elevado a 1 sobre 2, que vai ser a raiz quadrada da variância amostral. Então, eu dou Ctrl Enter e pronto. Esse daqui é o desvio padrão amostral. Bom, então nesse vídeo a gente aprendeu a calcular os desvios médios absolutos, a variância populacional, o desvio padrão populacional, a variância amostral e o desvio padrão amostral. E por esse vídeo é isso, rapaziada.